A má notícia é que esse bicho-papão chamado liberdade não vai parar de pegar vocês. Alexandre e Lula. Não adianta enfiar a cabeça como um avestruz no buraco. Mas, por enquanto, parece que o governo não quer resolver o problema. O governo, aliás, resolveu, eu sempre falo, não conte com uma cagada. Não recebeu oficialmente a carta, mandou devolver à embaixada, mas aí se não recebeu, como é que o Lula respondeu, né? Não dá para explicar. O STF, por outro lado, foi menos afrontoso e a CNN noticiou ao vivo, na tarde de ontem, que eles não iriam se manifestar sobre o assunto. A única manifestação por parte dele veio do Flávio Dino na noite de ontem. Os demais estão em silêncio, ou seja, ambos adotaram a estratégia de uma criança que está com medo do escuro. Deixa eu me cobrir com um cobertor que o bicho-papão não vai me pegar. O Lula fez isso devolvendo a carta e não querendo nem ler, e o Supremo fez isso ficando em silêncio, esperando alguém esquecer a existência deles. A má notícia é que esse bicho-papão chamado liberdade não vai parar de pegar vocês. Alexandre e Lula, não adianta enfiar a cabeça como um avestruz no buraco. Caso vocês não saiam e decidam resolver esse assunto, o que hoje em dia, eu repito, está nas suas mãos, a situação só vai piorar. E até que eles saiam da coberta e decidam resolver o problema, o que vai acontecer é muito claro. O custo da ditadura só vai aumentar e por culpa, eu volto a dizer, do Supremo Tribunal Federal, especificamente do Alexandre de Moraes, com o apoio do Lula. O custo é o custo Alexandre, é o custo Moraes. Ele é o foco, não é o Lula. Volto a dizer. Eu digo que tem parte da direita caindo nessa armadilha de tirar o foco do Alexandre e jogar no Lula. Eu digo isso porque ontem o governo do Brasil tentou emplacar a narrativa de que o Brasil estaria sendo prejudicado por causa do Bolsonaro e não por causa do Lula. Ou do Alexandre do Lula, perdão. Então nós tivemos algumas respostas até boas, talvez bem intencionadas de vários políticos importantes de direita, mas precisam alinhar mais o discurso. O foco é o Alexandre. Vejam, por exemplo, o governador do estado mais rico do Brasil, Tarcísio. Tarcísio, parabéns, Tarcísio. Nunca, se critiquei, não lembro. Que disse o governador Tarcísio: Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema. Bom posicionamento. Mas, governador, é o teu peixe lá, o teu parça, Alexandre, não é bem o Lula. Romeu Zema, governador de Minas. As empresas e os trabalhadores vão pagar mais uma vez a conta, esse foi melhor, a conta do Lula, da Janja e do STF. Deveria ter sido do STF, do Lula e, entre parênteses, e da Janja. Mas foi bom. Boa, governador. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas e para o Brasil. Excelente, governador Zema. Nunca critiquei também o Partido Novo. Ele sim, falando que tem que ser dito, que essa conta é do Supremo Tribunal Federal, é consequência direta das perseguições e censura no Brasil. Nota 9,5, Zema. Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Estado do Gilmar Mendes, grande responsável pela cagada que a gente está aqui. Eu diria que a responsabilidade do Gilmar Mendes é maior do que a do Lula. Gilmar Mendes, governador Caiado, é mais responsável pela situação que nós estamos do que o Lula. Gilmar Mendes é peça fundamental para resolver o problema do seu estado. Mas o que diz governador Caiado? Fala do Gilmar Mendes? Não, fala. O presidente Lula não está fazendo nada fora do script. Pelo contrário, segue a risco que o Hugo Chávez fez na Venezuela ao afrontar gratuitamente o governo americano. Lá, ao sofrer represálias como aplicadas agora ao governo brasileiro, Chávez ressuscitou o Bolívar e conclamou o enfrentamento aos americanos em nome da soberania, e veja o que aconteceu naquele país. Agora Lula, de caso pensado, declara uma guerra ao Congresso Nacional, tenta conflagrar uma luta de classe entre ricos e pobres, depois de ter assaltado os aposentados, e sai em ataque ao presidente dos Estados Unidos, país que sempre foi nosso aliado. Com as medidas tomadas pelo governo americano, Lula e seu entourage tentam
vender a tese da invasão da soberania no Brasil. Mas Lula não representa o sentimento patriótico do nosso povo e muito menos tem credenciais para defender a soberania brasileira. O Lula já se ajoelhou ao narcotráfico e quer de toda maneira se aliar a países que são verdadeiras tiranias sustentadas pelo ódio, a corrupção e terrorismo. Ele continua. O que cabe fazer diante da gravidade do momento seria a criação de uma comissão de parlamentares da Câmara e do Senado com a missão de abrir diálogo com o governo americano e esclarecer ao povo dos Estados Unidos que não confunda as declarações do Lula com o pensamento do povo brasileiro. Cara, esse tá mais perdido, tadinho. Tadinho. Ele quer ser presidente do Brasil. O cara quer ser presidente. Cara, você tá no século XX, cara. Você está no século XX, você está ali preso. Não, talvez início do século XXI, mas mais final do século XX. Já era, cara. Isso aí já se foi, cara. Não tem nada a ver, eu já expliquei, não tem nada a ver com. Você leu a carta, Caiado? Você leu a carta? Eu tenho simpatia pelo Caiado, mas isso é meio coisa de analfabeto funcional. O Trump escreve que o problema é um e o cara lê e publica uma carta, o problema é outro. Um texto desse tamanho sobre a tarifa Moraes sem citar o nome do Alexandre do Supremo Tribunal Federal. Talvez por ser parte do establishment também, né? O foco do Caiado é o Lula por uma razão simples. Ele quer ferrar o Lula para tentar se eleger presidente de 2026, mas não quer se indispor com o Supremo Tribunal Federal, de quem ele é um grande aliado. Então, ainda que a narrativa tenha sido ganha, no sentido de não atribuir a tarifa Moraes ao Bolsonaro, ela também não pode se deslocar de maneira a se atribuir ao Lula. O nome disso é tarifa Moraes. Repitam, publiquem nas suas redes sociais, tarifa Moraes, tarifa Moraes, por uma razão muito simples. A razão principal para a existência são as violações de direitos humanos perpetradas pelo Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Esse é o foco, inclusive para o Trump. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.